Amigos do Mosaico, 45 anos atrás, um amigo meu me ligou e disse: Rony, eu estou pensando em estudar violoncelo e eu preciso do telefone, o endereço de uma pessoa lá em Israel que poderia me ajudar ou a estudar lá ou a conseguir uma bolsa. Eu levei 45 anos para trazer aquela pessoa que foi estudar violoncelo aqui no Mosaico. Mas hoje, Roberto Ring vai falar um pouco da vida de músico, de música erudita. Roberto, obrigado por arrumar um espaço na sua agenda para nos fazer uma visita. Conta um pouco para a gente o que é abraçar a carreira de músico em música clássica, essa loucura no Brasil. Realmente, a profissão de músico escolhe a gente. A música, a arte em geral, artes plásticas, teatro, música clássica, que escolhe a gente não escolhe. Porque se for escolher como uma oportunidade profissional, um nicho de mercado, vai escolher outra coisa, tem essa paciência. A música, não. Mas a gente não tem como, você fica numa situação que você precisa se expressar artisticamente. Alguns dirão que é uma questão espiritual, outros da alma, ou como chamarem, mas você não consegue fazer outra coisa. E precisa de muita dedicação. Eu, devido à sua ajuda, também o Boris Blinder também foi lá, ajudou, e eu consegui um grande professor em Israel. Eu tocava na Orquestra Sinfônica de Campinas, toquei também na Orquestra Sinfônica Jovem Municipal de São Paulo, e aí eu fui para Israel estudar, e é uma outra coisa. Em Israel, realmente, o nível é altíssimo, primeiro nível do mundo, principalmente instrumentos de corda, violino, viola, violoncelo, principalmente do nível dos maiores conservatórios. Só pode ser comparado com os Estados Unidos, de Indiana, o Juilliard de Nova York, o Conservatório de Paris, Royal Academy em Londres, o Conservatório de Moscou, de grande prestígio, ou a Academia da Universidade de Tel Aviv. São as melhores escolas do mundo. Então, o ambiente, não é nem o professor que eu tinha lá é maravilhoso, respeitadíssimo, mas o ambiente, quando você vê tanta gente, os concertos maravilhosos, estudantes, aquele astral, aquela energia em Israel, foi realmente determinante para mim, e é o que eu faço até hoje. Você continua esses anos depois apaixonado pela música? Quando você escolhe ser músico, eu digo muito a alunos. Eu andei dando uma masterclass outro dia na USP e eu falo: você escolheu a profissão de estudante. Você não sabe, você é estudante o resto da vida. Da mesma forma, com um jogador de futebol, ele pode ser talentoso como qualquer um, ele precisa fazer os básicos, ele precisa fazer aquela ginástica básica, aqueles cones para saber drible, o aeróbico, todos aqueles alongamentos que eles fazem. O músico também, porque senão ele não vai ficar mais em forma e ele pode ser inspirado, o que ele quiser. Ele pode ter ideais musicais, artísticos maravilhosos, mas vai sair tudo desafinado, com som horroroso, então não adianta nada. Então tem que estar sempre se dedicando, sempre a se atualizar, todo dia, como um atleta. Então você está o tempo todo se aprimorando, o tempo todo refletindo, ouvindo outras coisas, pensando, conversando, mudando de ideia. É por isso que é fascinante. Você nunca atingiu coisa nenhuma, não tem ninguém que atingiu coisa nenhuma, e isso que é o fascinante. Mudando um pouco de canal, ao mesmo tempo que você batalhou e quebrou muita pedra para chegar onde você chegou como músico, a certa altura do campeonato você decidiu empresariar música. O Roberto, entre outras coisas, é o responsável por trazer a nossa querida Filarmônica de Israel nas apresentações que ela faz aqui na América Latina. Isso me parece ser um dos 12 trabalhos de Hércules. Uma orquestra daquele tamanho deve ser... E só tem judeus? Como é que funciona isso? É quase uma operação militar? É uma operação que já tem que ser muito precisa, porque quando você tem um grupo de turistas, é uma coisa que todos estão relaxados. Quando você tem um grupo de profissionais que tem que estar no ensaio, e o maestro Zubin Mehta, ele é o maestro mais famoso do mundo, e não é à toa, é porque ele ensaia obsessivamente. Então, a hora de sair,
do hotel, por exemplo, para ir até a sala de concertos fazer um ensaio, o ônibus sai na hora. Se um músico se atrasa 5 minutos no seu quarto de hotel, ele vai ter que ir sozinho de táxi. Ou a ida para o aeroporto, não espera. É preciso, assim, na ponta mesmo do minuto, porque tem que ser, é um trabalho profissional. Então é só organizar de uma maneira precisa, correta, certa, e as coisas funcionam. E eu tenho uma experiência de muitos anos também, não apavora mais. Vamos falar um minutinho de orquestra logo depois dos comerciais.